Oi, bom dia, tudo bem com você? A vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas foi retomada nesta segunda-feira para as faixas etárias. No sábado, teve princípio de tumulto no antigo projeto Saci devido ao esgotamento das doses. Na edição de hoje, você vai ver também. Voluntários montam casa de apoio para pessoas em situação de rua. O espetáculo de inverno com o colorido dos ipês em Patos de Minas. Meteorologia prevê continuidade no tempo seco com temperaturas amenas durante a semana. Futebol. Atlético vence pelo Brasileiro e se fortalece para a decisão na Libertadores. Cruzeiro é goleado pelo Avaí e torcedores promovem protesto na Toca. Essas e mais informações eu te conto a partir de agora, no 30 Minutos. A gente começa a edição do 30 Minutos desta segunda-feira falando de trabalho social. É que um casal aqui de Patos de Minas decidiu abrir uma casa de apoio para acolher pessoas em situação de rua. O projeto começou há um mês e precisa do seu apoio. A Casa de Apoio Esperança surgiu por meio de um desejo da Patrícia em servir ao próximo. O intuito desse projeto é acolher pessoas em situação de rua e oferecer a elas oportunidade de construírem um lar. O nosso objetivo aqui é resgatar os valores de família, os valores de responsabilidade de uma casa, os horários, você tem que acordar, que vocês viram a rotina, porque rotinas de como ficar sem a droga e o álcool, eles já sabem, mas eles precisam de ter essa característica familiar que eles não tinham. Logo na entrada, um canteiro começou a ser feito para servir de jardim. Os espaços foram divididos em salas de recepção, sala de lazer. Os quartos também já estão acomodados com as camas, guarda-roupas, cozinha. Tudo adquirido aos poucos por meio de doações de amigos e conhecidos que souberam do projeto. Eu cheguei aqui em Patos de Minas, à procura de emprego. Eu sou cozinheiro profissional, fiquei desempregado lá na minha cidade, devido a alguns acontecimentos também na minha família. Mas aí eles me apoiaram, me deram essa oportunidade, de passar um tempo aqui, até porque comecei a beber, usar droga, e eles me deram esse apoio. Esse sentimento de gratidão, e pensar que eu estou tendo a oportunidade para daqui a pouco eu estar aí, em meio à sociedade, trabalhando na área da gastronomia, que é o que eu sei fazer, o que eu sempre fiz, e tendo a oportunidade de depois construir novamente uma família. O Domingos também foi acolhido pela casa. Ele tem ajudado desde o início com a estrutura, foi quem pintou as paredes e já está cuidando do segundo cômodo, que em breve servirá para novas acomodações. Estar aqui para mim é muito importante, Muito importante estar nessa casa, ajudar as irmãs e o irmão que está aí, que abriu esse projeto, E me acolheram também aqui, porque eu achava, foi de Deus isso, porque eu ia ficar só depois dentro de uma casa, alugar uma casa, ficar lá sozinho. Eu acho que não ia ser bom. Sou dependente, e tive esse problema, com álcool, que eu não quero mais essa vida de alcoolismo, Eu quero viver uma vida, eu trabalhando num lugar desse, para mim é muito importante, Não só para mim, e como eu dar exemplo para os outros que vão chegar, Apesar de bem encaminhada e das doações que a casa já recebeu, muito ainda precisa ser feito. Para que novas pessoas cheguem, são necessárias roupas, colchões, itens de limpeza e higiene pessoal, todo o material que uma casa e que uma pessoa precisam. A prioridade no momento da casa são roupas, masculinas, sapatos, porque se a pessoa vem para tomar um banho, a gente tem que ter pelo menos uma roupa para dar para ela, colchões, porque a gente pretende colocar em cada quarto mais camas, Então tudo que tiver em casa que a pessoa não estiver utilizando, que está lá guardado, que ela não precisa, ela pode trazer, que para nós vai ser muito utilizado, muito bem-vindo. Por isso, toda a ajuda é de grande valia para a Patrícia. A Casa de Apoio fica na rua Tomás de Aquino, número 1539, bairro Alvorada. O telefone de contato para quem tiver interesse em saber mais sobre a nova instituição é o 349-9996-8702.
Parabéns pela iniciativa. E daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, você vai ver como fica o calendário de aplicações das vacinas contra a Covid-19 em Patos de Minas. E no sábado, a polícia chegou a ser acionada durante o princípio de tumulto por falta de doses. São 11 horas e 35 minutos. A gente volta já já. E olha só, em meio a uma grande movimentação para a imunização contra a Covid-19 no último sábado, houve princípio de tumulto quando as pessoas ficaram sabendo de que as doses tinham acabado. A Polícia Militar precisou ser acionada. A expectativa era atender cerca de 3 mil pessoas nos 5 pontos disponibilizados para a aplicação das doses. A vacinação começou às 8 da manhã e a programação era que se encerrasse às 12. Entretanto, 11h30 da manhã e a situação ainda era essa. No antigo projeto Saci, tumulto na entrada do posto e a fila extensa de pessoas do lado de fora, aguardando a vez. O motivo da confusão? A informação de que as doses estavam acabando. Nós está aqui desde cedo, eles fez nós dar 2 voltas no quarteirão, tudo uns montuados em cima dos outros, não teve distanciamento. Nós tudo montuado um em cima do outro, sem uma água para beber. Quem queria beber água tive que comprar água, sem comer, nós estamos sem comer até agora. Para depois a enfermeira chegar lá onde nós está e avisar todo mundo, 2 filas, uma fila de. Os carros quase atropelando o povo no meio da rua, que era 2 filas. E depois chegar lá e falar que não tem mais vacina. Essa outra senhora também ficou indignada com a situação. Foi informada que só haviam 200 doses e ela estava há horas esperando. Mas quando percebeu o tumulto, várias pessoas furaram a fila. Tem mais de 2 horas. Eu cheguei aqui, era 8 horas da manhã, já dei 2 voltas no Saci. Agora, chegando a minha vez, elas vêm, conta, marcou, é só até aqui. Eu entrei em contato com o prefeito, ele falou que até quem chegar até meio-dia e já está há mais de 2 horas na fila, tem que ser vacinado. Foi necessário o apoio da Polícia Militar para fazer a contagem dos que aguardavam na fila e delimitar quantos conseguiriam receber suas doses. As 200 restantes. Eram exatas 200 pessoas ao final da contagem. Entretanto, pouco depois, novas pessoas chegaram que ainda haviam sido orientadas a irem próximas das 12 horas para evitarem a aglomeração. Mas estas perderam a vez. Vim só para acompanhar meu marido, porque ele já entrou na fila. Então, ele vai esperar. Se der nele, bem. Se não der, outro dia deve dar certo, né? Alguns até se arriscaram a esperar no local, para ver se conseguiam mais doses. Outros preferiram procurar outros postos. Mas outros pontos também estavam com fila, como o posto Itamaraty. E diante da situação, a Prefeitura decidiu, inclusive, estender o horário de vacinação até às 16 horas. Essa não é a primeira vez que falta vacina aqui em Patos de Minas. E a semana começa com vacinação por idade para a população com 42 a 40 anos completos. Confira agora como fica a ordem das aplicações. O calendário mostra que estão sendo vacinadas nesta segunda-feira as pessoas com 42 anos completos de A a M pela manhã e na parte da tarde de N a Z. Na terça-feira, o público-alvo é de 41 anos e na quarta-feira devem ser imunizadas as pessoas com 40 anos completos. A Secretaria Municipal de Saúde comunicou por meio de nota que os faltosos dos grupos prioritários de comorbidades, educação, transporte coletivo de passageiros, caminhoneiros, limpeza pública e gestante ou lactantes podem comparecer em qualquer destes 3 dias, levando os documentos que comprovam as informações de cada caso. Ainda conforme o órgão, os faltosos da indústria e da construção civil de 37 a 39 anos devem aguardar chamada específica, enquanto os de 40 a 42 anos vacinam normalmente por idade. Já aqui no 30 Minutos tem dicas de saúde. Meteorologia prevê continuidade no tempo seco com temperaturas amenas durante a semana. E o espetáculo de inverno com o colorido dos ipês em Patos de Minas. São 11 horas e 43 minutos. A gente volta já.
Nesta época do ano, a natureza dá espetáculo com a florada dos ipês. Protegida por lei federal, esta espécie chama a atenção também em Patos de Minas. Eles são rosas e deixam os 4 cantos de Patos de Minas ainda mais bonitos. Podem ser vistos até mesmo de longe, mas é de perto que eles encantam. É nesta época do ano que eles florescem, os ipês rosas, sempre bem esperados. O ipê, ele é uma planta que ele ocorre no Brasil todo. É uma planta de grande porte, uma árvore, né, de porte arbóreo. E ele predomina no cerrado, né? Existem mais de 28 espécies de ipês, né, da família das bigonáceas. O clima é fator fundamental para uma boa florada. Por ser uma planta que floresce na época fria, né, tempo seco e frio, o que coincide com o inverno, né, aqui no hemisfério sul. A floração do ipê, ela é uma floração exuberante, né? Começando ali pelo roxo, pelo rosa, o amarelo e finaliza com o branco. Lembrando que essa sequência de floração ela não é sempre dessa mesma maneira, né? Ela é mais frequente dessa forma, mas pode haver variações. Essa floração, né, depende da quantidade de luz e do clima, né, da temperatura e da umidade. Tendo sua flor simbologia nacional. O ipê, então, ele é uma planta que ela pode ser utilizada para fins ornamentais, pode ser uma planta, né, das cidades, né, da arborização urbana. E a flor do ipê, ela é a flor símbolo nacional, né, uma flor bonita, né, só que é uma flor que ela dura pouco tempo, né, sua finalidade reprodutiva enquanto a flor demora pouco tempo. A madeira do ipê já foi bastante utilizada, né? No entanto, vale ressaltar que é uma planta que ela é protegida por lei federal, então ela não pode ser suprimida, a menos que haja algum tipo de autorização. Outras curiosidades também, né? Existem algumas finalidades estudadas já de benefício medicinal, né? Tanto das folhas, quanto da flor, quanto da casca. Né, existem alguns estudos que já comprovam isso aí. E o ipê, ele é uma árvore muito bonita, né? O tempo deve continuar seco e temperaturas amenas durante a semana. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a terça-feira em Patos de Minas. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A tendência é de céu claro com névoa seca na região. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar continua baixa em alguns momentos do dia, em 30%. A máxima não passa dos 28 graus nesta segunda-feira. Para a terça, a mínima prevista é de 8 graus. Em Lagoa Grande, a máxima deve ficar em 30 graus. Em Patrocínio, as temperaturas ficam entre 8 e 26 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 9 e máxima de 28. E em Coromandel, a previsão é de variação na temperatura de 11 a 27 graus para terça-feira. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, a gente fala sobre futebol. O Cruzeiro é goleado pelo Avaí e torcedores promovem protesto na Toca. E Atlético vence pelo Brasileiro e se fortalece para a decisão na Libertadores. São 11h49, a gente volta daqui a pouco. Vamos falar sobre futebol. O Cruzeiro perdeu no sábado para o Avaí em pleno Mineirão, agravando ainda mais a situação do time na Série B do Brasileiro. O primeiro tempo em casa, no Mineirão, foi sem grandes oportunidades. Porém, o Avaí marcou na primeira chance do jogo. Na segunda etapa, aos 18 minutos, o Leão da Ilha ampliou em jogada de contra-ataque com Renato, que acabou com um gol vazio. Assim, era só marcar. Próximo ao final da partida, o Avaí conseguiu marcar o terceiro gol, novamente com Renato. O técnico do time tentou explicar o motivo da derrota. Com relação à escalação, foi em base ao desempenho na semana. Então, em base ao desempenho, eu escalei essa equipe para iniciar o jogo de ontem. Com relação às trocas, no intervalo elas surtiram efeito, tanto é que nós voltamos melhor, tivemos uma finalização importante com o Marcelo.
E aí a última substituição, principalmente tirando o Léo, trazendo o Ariel para zagueiro, e em outras oportunidades eu já fiz essa troca, tive sucesso. É óbvio que, infelizmente, nós acabamos tomando 2 gols em contra-ataque, e aí eu não tenho problema algum em assumir a responsabilidade, principalmente desses últimos 2 gols, que realmente nós ficamos desarrumados, mas pode ter certeza que foi tentando empatar o jogo, né? Como o Avaí, ele estava praticamente só se defendendo, então a ideia era justamente tentar empatar o jogo. A formação final da equipe na partida não havia sido treinada, foi imposta devido ao desespero da derrota que acabou sendo prevista. Especificamente essa situação a gente não treinou, né? A gente tem algumas circunstâncias no jogo que são situações de emergência, né? E foi uma que a gente considerou que você faz algumas coisas que é fora do padrão que você treinou, né? A gente considerou uma situação de emergência ali para você abrir um pouquinho mais o time, procurar ser mais ofensivo e ir pro tudo ou nada ali para empatar e virar o jogo. Infelizmente hoje não deu certo, né? Em outras ocasiões deu certo, então é isso. Enquanto o Cruzeiro afunda na tabela, a preocupação para tentar reverter a situação de um novo rebaixamento será quanto à performance da equipe. A gente precisa voltar primeiramente solucionar os problemas dentro do nosso próprio time, né? Voltar a jogar bem, ter um reencontro com as vitórias, né? Começando pela primeira, né? Então é jogo a jogo, nem olhando para cima, nem olhando para baixo, mas olhando internamente aqui para o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Então, na verdade, a gente nem pensa muito em subir ou zona do rebaixamento, agora só vamos digerir esse jogo aqui, ver o que deu errado, fazer os ajustes e pensar no Remo. Com o resultado, a Raposa caiu para a 16ª posição na tabela de classificação com 11 pontos, 2 a mais que o Confiança, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Nesta terça-feira, a equipe celeste joga fora de casa contra o Remo às 7h da noite. E depois da goleada, teve protesto nesse domingo. No fim da tarde, parte de uma facção organizada do clube foi à Toca 2, derrubou um portão e invadiu o centro de treinamento para cobrar o presidente Sérgio Santos Rodrigues, comissão técnica e jogadores pelo péssimo momento pelo qual passa o clube na Série B do Brasileiro. Os jogadores faziam a última atividade antes do embarque para Belém, onde o time enfrentará o Remo, quando foram surpreendidos pela invasão. O grupo conversou com os atletas e não foram registradas agressões. Os vídeos que circulam na internet mostram que a polícia militar esteve no local. E pela Série A do Brasileirão, também no sábado, o Atlético derrotou o Corinthians de virada por 2-1 e encostou na liderança, terminando a rodada em segundo lugar na classificação. Os dois times tiveram dificuldade para finalizar, até que foi preciso uma intervenção contundente no duelo. O Corinthians veio com Cantilo, que apertou a marcação em Natan no meio, roubou a bola e lançou o Mosquito, que driblou Alonso, cortou para o pé esquerdo e finalizou para abrir o placar. Aos 18 minutos, o Galo marcou com o Hulk, cobrando falta no ângulo impossível para Cássio pegar dessa vez. Com 40 minutos, final da partida, depois de tabelar com Dylan, que teria acabado de entrar, Hulk arrumou um belo chute cruzado para virar o placar na Neoquímica Arena. Com o resultado, o Atlético chegou aos 25 pontos e igualou o Palmeiras como líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conheceu sua terceira derrota em casa na competição nacional, estacionou nos 14 pontos e segue na segunda metade da tabela de classificação. Que a gente pode mais, mas teríamos que mudar, além da nossa atitude comportamental, desencaixar do adversário. E nós pensamos, então, no Hulk pelo lado, com o Sacha ali por dentro, com o Zarate fazendo o segundo atacante naquele momento. O Zarate cabeceou, o Cássio pegou, ele cabeceou, a bola passou
esperto, o Sacha entrou bem, o Hulk pela direita passou a ser um desafogo para nós também, fazendo jogadas individuais, fazendo um pivô mesmo pelo lado do campo. E depois nós fomos abrindo mais ainda, o que deu na equipe. O Dila entrou muito bem, assim como o Caleb, o Alan Franco, e deram dinâmica ao jogo, Tietê, e nós buscamos o empate e perdemos o Jair, e não nos acomodamos com o empate, buscamos a vitória e eu acho que merecemos, da maneira com que a gente buscou até o fim a vitória. O adversário perdeu um gol muito claro, mas eu acho que a vitória foi justa. Se a gente analisar friamente os números do jogo, eles vão dizer que a gente mereceu vencer, principalmente pelo que a gente fez no segundo tempo, e o Cássio ainda fez grandes defesas, né, no jogo. Então a gente sai muito feliz. Não é fácil vir aqui vencer, não é fácil virar um jogo em cima do Corinthians, e a gente está de parabéns que deu tudo certo. Para alguns, o galão da massa, né? Depois desta boa vitória em cima do Corinthians, as atenções do Galo voltam para a Copa Libertadores. Nesta terça-feira, às 7h15 da noite, o duelo será contra o Boca Juniors, no Mineirão, pelas oitavas de final, e vale vaga para a próxima fase da competição. Olha só, agora a gente mostra um reencontro feliz entre familiares de um caminhoneiro que teve o seu estado de saúde agravado no pós-Covid ao contrair uma bactéria que deixou ele internado por 50 dias. Balões, faixas, cartazes e o sentimento de alívio após dias de muito desespero. Familiares reunidos para comemorar a melhora do Diomar, que ficou internado por quase 2 meses em tratamento pós-Covid. Ficou de Covid 3 meses, ele ficou hospitalizado, aí depois ele teve alta, aí depois, foi de uma semana depois, ele começou a saturação cair demais, e foi aí que ele ficou 30 dias hospitalizado, aliás 50 dias hospitalizado. Hoje, graças a Deus, recebeu essa bênção, que foi a alta dele hoje. Foram momentos de muita apreensão até a alta do caminhoneiro. O reencontro da família foi emocionante e teve pausa para a oração em agradecimento por sua saúde recuperada. Pois é, eu não esperava essa surpresa não, e foi muito gratificante para mim. Eu não sabia que eu era tão amado, querido desse jeito pela minha família. Eu agradeço demais, de coração mesmo. Valeu. A esposa, Mônica, relembrou que os momentos foram muito complicados, mas os cuidados médicos e a fé foram ainda maiores para superar tudo. Deus, nós vencemos. Como é que foi isso, Duda? Começou no dia 25 de março, que nós vem lutando, e já teve 2 recaídas, depois ele pegou uma bactéria, teve que ir para o hospital regional e ficou 50 dias lá internado. Fizemos, principalmente o grupo aí, fez uma oração 24 horas. No momento que fez o exame, viu que a bactéria já estava no pulmão. Aí foi constrangedor. A família toda ficou desesperada. Mas graças a Deus nós vencemos. Unidos, os familiares seguiram o tempo todo cuidando e torcendo pelo Diomar. Nossa família é uma família muito unida, então esse aí, como se eu, assim, que trabalho no hospital, cheguei a pensar, nós vamos ficar sem o nosso irmão. Mas que graças a Deus, isso aí como se foi recuperado e hoje nós estamos aqui somente para comemorar. Engordar, porque ele perdeu 30 quilos, graças a Deus agora vai recuperar, né, Diomar? Agora vai recuperar. A família também é muito essencial na vida da gente, é o que foi o nosso suporte, a família é a oração, que ajudou demais. Vitória, né? Nessa verdadeira batalha. 30 minutos de hoje fica por aqui. Te lembrando que hoje, segunda-feira, a partir das 6 horas, você tem um encontro marcado com o NTV Esportes. Fausto Mundim e toda a equipe esperam por você. 30 volta amanhã. A você de casa, uma excelente tarde. Fique agora com ele, Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde. Olá, Matheus. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, e com você? Tá bem. GGSS. Preparado para mais uma semana? Sempre. Nasci pronto e preparado. Coisa boa. Então você tá pronto, tá tudo preparado. Aqui comigo é chumbo no Chico e Chico no chão. Como é que é? Como é que é? Chico no quê? Ai. Vai, Gui, como é que é?
Chico no chão. Chumbo no Chico e Chico no chão. Ah, então tá bom. Então, a partir de agora é com você, Gui Boaventura. A gente volta amanhã aqui no 30 Minutos. Uma boa tarde.